Boa tarde, galera. Eu vou pedir para quem não for falar nesse momento aí mutar, né, o microfone por conta dos ruídos. É, e aí o que acontece? Eu sou Manuelito Filho. Aqui tem minhas informações, né, de Telegram, LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram, que eu não curto muito, mas enfim, tudo isso é @manfilho e tem meu e-mail, beleza? Isso aqui é um workshop de capacitação, né, em programação neurolinguística. Eu vou tentar abordar conceitos que são geralmente não tão aprofundados em alguns tópicos, em algumas capacitações, até em cursos mesmo, né, que eu fiz e tal. Eu vejo que o pessoal às vezes pula e não aprofunda em determinados conceitos que eu acho que são conceitos importantes, principalmente em termos de comunicação. Então, esse workshop, né, como é para o I3E, e a gente segue aqui, né, o Team Week 2020, em busca de excelência e capacitação interna. O I3E assim, é uma entidade que eu amo demais, amo de paixão. E assim, vamos ter algumas pausas, né, como já foi falado antes, mas como a gravação começou, a gente vai ter algumas pausas, algumas reflexões. Um workshop ele tem uma perspectiva de ser algo longo, né, algo que traga uma reflexão. Vocês podem participar, né, podem interromper a qualquer momento, tirar dúvida. Pô, isso aqui não ficou muito claro, não. O que é que você quis dizer com isso? Qual é a ideia disso? Então, pô, não concordo muito com isso aí, não, porque tal coisa, assim, assim, assim. E aí a gente vê se consegue costurar, né, um entendimento geral, principalmente das coisas que vão ser passadas, né, em termos de PNL. Então, uma apresentação bem rápida. É, eu comecei nessa labuta aí de entender o comportamento humano, de entender os processos mentais e de entender a programação há alguns anos. Então, eu fui Script Kid, que é o cara que ele basicamente ele pega uma ferramenta digital e tenta converter sistemas a partir de ferramentas criadas pelos outros, sem saber muito o que está fazendo. Então, eu tive essa fase, aí comecei a evoluir um pouquinho mais, comecei a ser defacer, que na cultura hacker é o cara que picha páginas web, o cara que está ali revoltado na vida. Na minha adolescência eu ficava fazendo essas coisas. E depois comecei a me especializar mais, virar pentester. Atuei como um pentester num curto período da minha vida, prestando pequenos serviços a provedores pequenos e médios. E eu descobri nesse meu caminho aí, né, que conhecimento é poder. E acabei ganhando uma consciência hacker, trabalhando com segurança da informação. Hoje eu estou trabalhando, estagiando na área de cibersegurança, numa grande indústria multinacional, na área especificamente de automação, né, mas com olhar para a cibersegurança na automação e em algumas outras soluções industriais. Nesse caminho, né, um pouco após assim de ganhar a consciência hacker, eu comecei a fazer uma imersão na filosofia, na psicologia, na psicanálise, na neurociência. E foi assim um momento muito transformador em minha vida, né, porque são campos, né, do conhecimento, são campos teóricos que têm muito a nos edificar, tem muito a nos fortalecer. E aí eu descobri a programação neurolinguística. Quando foi isso, né? Eu descobri a PNL quando eu precisei entrar na universidade. Então, eu tinha lá meus 20 e poucos anos, já tinha montado empresa, tinha vendido, já tinha trabalhado para os outros, tinha visto que não era muito bem o que eu queria naquele momento. Então, tirei um ano sabático aí para ficar estudando, viajando, mergulhando em mim mesmo e descobri a PNL quando eu é, tive a demanda de ter que aprender como aprender, né? Ou seja, estudar como estudar. A programação linguística chegou para mim primeiro assim.
E quando eu fiz o curso de PNL, no meio do cursinho, né, na verdade foi a única vez que eu faltei aula do cursinho, eu faltei aula para poder ir pro curso, assim, foi um divisor de águas na minha vida, né? A programação e neurolinguística, ela é uma ferramenta extremamente poderosa, mas é extremamente poderosa mesmo. Então, assim, eu acredito muito na lei do karma, eu acredito muito que a gente colhe o que a gente planta, e assim, cuidado com os conhecimentos e os conteúdos que eu vou apresentar para vocês aqui, beleza? Principalmente no que diz respeito às pessoas, certo? E aí, beleza, eu comecei a estudar PNL e tal, me ajudou muito a estudar e eu consegui passar na UFBA, né? Passei num curso super difícil, que era engenharia elétrica, não sou cotista e tinha vindo de uma escola particular da periferia, então muitos anos sem estudar, e a PNL me ajudou muito, muito, muito. Pra ter noção, eu tirei 0 na minha primeira redação, no cursinho, eu não sabia mais racionalizar um número, não sabia nada, velho, não sabia nada. E é óbvio que com o auxílio de grandes mestres, né, de grandes professores, e sabendo como otimizar isso com a PNL, eu tive um resultado assim fora do esperado para um primeiro ano de cursinho. E aí, quando eu entrei na UFBA, eu comecei a estudar matemática e as equações diferenciais. A gente tem uma carga teórica muito grande, né, de física, de cálculo. Então, assim, as 4 físicas, né, os 5 cálculos. E eu percebi o seguinte, que tudo que a gente faz na engenharia é baseado em modelos que nós desenhamos a partir da natureza. Então, a força é igual a massa vezes a aceleração. Isso aí é uma equação diferencial de segunda ordem, que vai estar descrevendo como uma partícula se move, né, a partir de uma força, né? Então a gente tem uma massa acelerada a partir de uma força. Então Newton ele desenvolveu muito isso, fazendo o quê? Fazendo essa observação da natureza. A gente está falando de física, né? E a matemática, ela é o ferramental da física. Quando eu comecei a estudar mais a fundo a teoria de controle, o excelentíssimo professor Humberto Xavier, na disciplina de sinais 1, falou uma coisa, fez uma afirmação que ali dividiu o meu cérebro, assim, tipo, deu uma marretada no meu crânio. Ele falou assim: se nós tivéssemos a capacidade de gerarmos um sinal que se chama impulso, ele é um sinal que demandaria uma energia infinita, então assim, é uma coisa muito abstrata, você excitaria um sistema com um impulso, né? Nós não somos capazes de gerar esse impulso de uma forma perfeita, existem algumas técnicas, enfim, mas não somos capazes. E se nós conseguíssemos ser capazes de gerar esse sinal de uma forma perfeita e ser capaz também de injetar no cérebro, a sua resposta nos daria uma equação diferencial do funcionamento desse cérebro, o que na teoria de controle a gente tem como função de transferência. Quando ele falou isso, eu falei assim: cacete, meu irmão. Ó, eu xingo, deixa eu avisar logo aqui que eu xingo, certo? Eu não confio em pessoas que não xingam. E eu acho que dá uma aproximação legal entre eu e o povo. Dar vários palavrões aqui. Essa apresentação não é uma apresentação para quem não gosta de xingamento. Eu acho que xingar me aproxima do público e acaba sendo engraçado. A gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente. Eu falei: caralho, meu irmão, qual foi, mano? Esse negócio aí de impulso, pá, não sei o que, de no cérebro. Então, basicamente, se nós tivéssemos essa capacidade de injetar esse sinal no cérebro, nós teríamos o comportamento desse cérebro, a função de transferência que descreve esse cérebro, a equação diferencial desse cérebro, como esse cérebro responderia às respostas. E aquilo mudou minha vida. Eu falei: fudeu. Aí eu fui estudar. E onde é que veio esse negócio aí?
E aí, estudando, eu descobri que em 1800 lá vai bolinha, Auguste Comte, um cara insano, um cara divisor de águas aí na história da humanidade, como vários outros, começou a desenvolver a física social, que era uma tentativa de modelar a sociedade com base no ferramental matemático e físico, né, teórico que ele tinha na época. Só que não deu certo, porque não existia um grande ferramental para isso, e muito menos, né, o auxílio do cálculo computacional, dos processadores. E aí, só que mesmo sobre essas tentativas que não deram muito certo, Comte levantou algumas teorias e é basicamente conhecido como um dos fundadores da sociologia, por assim dizer. Porque, enfim, tem algumas brigas aí, mas ele é um cara que ajudou a fundar a sociologia e para mim foi o cara que começou realmente. Depois disso, eu comecei a estudar mais comportamento humano, programação, e aí a minha teoria bem ingênua, né, bem limitada, bem com base nas minhas experiências, é que está tudo interligado. A gente separa ciências exatas, que nem é tão exata assim, ciências humanas, ciências biológicas, ciências naturais, mas na minha visão limitada de mundo, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. E aí eu vou precisar da interação de vocês agora. Eu falei que ia ter essa interação, né? Eu peço que vocês entrem nesse link que está aqui na apresentação. Vocês podem pegar um QR Code também. Eu vou mandar no Telegram do I3E, e vou mandar no chat também aqui para vocês clicarem e votarem aí no que vocês acham. A gente vai fazer uma autoavaliação da comunicação. Tá massa. Deixa eu ver os resultados aqui. Razoável, acho que é meio mal. Pô, ninguém disse que se comunica bem não, véi. Qual foi, véi, essa galera? Quem entrou agora? Karine. Karine entrou. Ô, Karine, eu vou te pedir para você entrar agora aqui nessa enquete e responder essa pergunta. Você se considera uma pessoa que se comunica bem? Aí a gente classifica com base nas experiências que a gente teve ao longo da vida, de feedback que a galera vai dando. Cadê? Quantos votos? 15 votos. Vou adiantar agora. Eu nem votei, então gostei. Valeu, galera. Brigadão mesmo, de verdade, de coração. E aí o que acontece? Vamos entrar agora no que é a programação neurolinguística, né? A PNL basicamente é um conjunto de técnicas, né, de perspectivas, que desvendam algumas páginas do manual do cérebro. Como assim manual do cérebro? A gente precisaria ter um manual do cérebro. O cérebro, ele é uma máquina extremamente potente. Extremamente potente. A gente tem essa máquina extremamente potente e muitas vezes não conseguimos usar da forma apropriada. Beleza? Então a PNL, né, em termos autoestruturais, faz o uso da linguística como ferramenta de uma programação neurológica, né, assim como um entendimento sistêmico e ecológico da complexidade do ser. A gente vai aprofundar o que é esse termo ecológico lá na frente. Sistêmico é aquela visão heurística, aquela visão ampla da zorra toda, beleza? E aí, uma das principais vertentes é principalmente a modelagem dos processos do comportamento dos pensamentos humanos, né, buscando algum tipo de desempenho excepcional. Desempenho excepcional a gente pode ampliar bastante isso, viu? Não é uma coisa muito unitária, não, muito individual, muito própria. É algo muito mais amplo, beleza? Então, assim, isso é uma definição da PNL. Só que a PNL, para mim, é uma salada de frutas, né? A PNL, para mim, é algo que tem que estar em constante atualização, tem que estar se reinventando muito, porque é como se ela fosse uma entidade supraconceitual, né?
pegando a ideia do suprapartidário, né? O suprapartidário ele aceita tudo. A PNL ela aceita tudo. Por isso que ela é considerada pseudociência. Né? E a gente vai entrar um pouco nessa relação da PNL. Quem criou? Dois doidão aí, Richard Blender e John Grinder, né? Um é matemático também, né? Pudera, perito em informática e terapeuta gestáltico. E Grinder é um linguista, né? Poliglota e colaborador do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Outras pessoas também, tem até um errinho aqui, outras pessoas também foram bastante importantes para isso. Virginia Satir, Fritz Perls e Milton Erickson. Então, essa foi a galera que começou o negócio, certo? Mas não se limita a essa galera, beleza? Quando esse povo começou a pesquisar e modelar os casos de excelência, começaram a descobrir que existem determinadas estratégias mentais de comunicação que podem ser verbal ou não verbal. Pegaram isso e de uma forma metódica, né, procedural, fluida, porque tem uma certa leveza. A gente vai entrar um pouco sobre o lance da hipnose ericksoniana. É uma coisa fluida, é uma coisa bem persuasiva, por assim dizer. Então, assim, mais uma vez, pessoal, cuidado com o uso que vocês vão fazer dessa ferramenta. Espero que todas as pessoas que estão aqui agora assistindo serão pessoas que tenham ética. Na verdade, não é ter ética, né? Porque ética não é uma coisa que se tem, mas que ajam e existam à luz da ética, beleza? E como é que a PNL pode ser útil, né? Tranquilidade em avaliações, apresentações, entrevista de emprego, a gente pode estudar com eficiência, eliminar a autossabotagem, ser um grande pai, né, ou uma grande mãe, por exemplo, fazendo um breakzinho aqui que eu vou contar algumas histórias, são histórias bem legais. Isso foi um caso real de um penelista, eu acho o nome horrível, parece panelista, mas é esse que fala, penelista, um penelista que tinha ele tem um filhinho e tal, isso foi uma história real. E aí o moleque, naquelas estripulia de criança lá, passou numa parada lá e se cortou, e foi um corte feio, um corte profundo, caiu, e aí começou a chorar lá com o corte, e aí aquela coisa, aquele berro de criança quando cai, querendo nossa atenção, normal, isso faz parte do comportamento humano, nós precisamos ser amados, né, e amadas. E aí o pai, penelista, aquele cara assim, né, frio e calculista, mas com amor, com empatia, a gente vai chegar no que é empatia, começou a usar técnicas de PNL com a criança. Então, quando o moleque começou a gritar e chorar, ele continuou calmo, não se afobou, chegou, filho, o que foi que aconteceu aí? Então, o moleque, ao ver a reação do pai tranquila, por comparação, inconsciente, e a gente vai ver lá na frente que são os neurônios espelhos, tendeu a imitar o comportamento do pai e começou a se acalmar também. E aí, quando o moleque viu que o pai, não, o que foi que aconteceu e tal, pai, não sei o que, ele pô, e pegou assim, viu o ferimento pesadão, ó a sacada do penelista. Ele, pô, filho, agora a gente vai descobrir, curiosidade. Descobrir o que, papai? A gente vai descobrir se seu sangue é forte. Como assim, papai? Quando a gente lavar, se a água ficar rosa, quer dizer que seu sangue é forte. Você quer saber se o sangue é forte? Quero, papai. Quero. A criança que não quer saber se o sangue é forte, velho. Lá vai o moleque lavar um ferimento profundão, metendo sabão assim, ó, sem chorar. Sem chorar. Isso é caso real, galera. Nossa mente é uma parada pesadíssima, véio. Nossa mente é uma parada potente. Aí o pai percebeu que precisaria levar no hospital para dar ponto, e aí brincou, né? Ô filho, será que você vai ser o campeão? Campeão de quê, papai? Não, campeão. Será que você vai ser o campeão? Porque eu tô percebendo que você vai ganhar alguns pontos. A gente vai ter que ir no hospital para dar alguns pontos no ferimento. E aí seu primo fulaninho lá, não sei o que, quando caiu, teve 2 pontos. Quantos pontos você vai ter? Não sei não, papai, vamos lá. E o moleque tava contando, meu irmão, agulha atravessando na pele dele para ele ter mais pontos do que o primo, velho. Entendeu?
Isso é o que a PNL pode fazer, é a ressignificação de um trauma, é a ressignificação de uma situação. E aí a gente pode dialogar na filosofia budista, pode dialogar no hinduísmo, pode dialogar no diabo que for, que o inferno e o céu tá na nossa cabeça, certo? Então assim, a PNL é essa loucura e eu vou mostrando isso para vocês aos poucos. O que eu quero reforçar realmente aqui é uma linguagem assertiva para máxima transferência de potência. Circuito Zoom, lembra? A gente tem lá o teoreminha da máxima transferência de potência. Sei que tem gente que não, que tem gente de engenharia civil do meu lado, mas é basicamente temos uma potência, não é? Somos seres que temos potência de viver, estamos interagindo potências, Clóvis de Barros Filho, né? Somos seres em busca de mais potência, não é? A sede de viver é isso, a curiosidade, o crescimento. E nós precisamos saber aproveitar essa potência que a gente tem. E uma das maneiras mais legais que eu conheço é usar uma linguagem assertiva. E isso é o foco dessa capacitação, desse workshop. Vocês vão sair daqui extremamente melhores nesse quesito, em homenagem ao I3E. E aí, ressignificar traumas, fobias e medos, né? Tem uma vertente da Somatic Experience. Eu tive aula com essa professora, Liane Pinto, a mulher, uma monstra, véio, ela sabe demais. Pra você ter noção do trabalho dela, ela trabalhava basicamente como socorrista, plantonista do Banco do Brasil, quando acontecia casos de sequestro em famílias de gerentes de agência de banco. Pesado, né, velho? Então, assim, os criminosos malditos sequestravam essas pessoas, né, para abrir cofre, não sei o que, aquela ganância imbecil por dinheiro. E aí, aquele trauma da porra na família, aquele negócio bizarro. O Banco do Brasil mandava um helicóptero onde ela tivesse, meu irmão, para levar essa mulher lá nessa família, para ela começar a aplicar as técnicas de Somatic Experience e ressignificar esse trauma, ressignificar essa fobia e esse medo que estava ali. Então, assim, é um negócio extremamente potente. A Liane Pinto é uma profissional, ela tem o instituto dela, tenta aí, de algum modo, integrar esse conhecimento empírico que ela tem à ciência, ela escreve alguns artigos, algumas coisas, era o que ela falava quando ela deu algumas aulas pra gente no curso. E assim, recomendo demais. Agora, pessoal, temos que ter cautela com isso. Né? Não é qualquer pessoa que tem a capacidade de fazer isso. Ela é psicóloga, ela tem uma formação muito sólida nisso. Então a gente tem assim um preconceito absurdo com coach, não é à toa. Né? PNL tem muito desse mundo de coach, de não sei o que, de que eu faço e aconteça, eu subdesço. Porra nenhuma. Vamos botar o pé no chão. Né? Tem gente ruim em tudo que é lugar. Tem gente também que forma vai fazer tem gente que forma em, sei lá, ciências contábeis, nada contra, só todo mundo assim, uma coisa que não tem muito a ver, vai fazer uma pós de psicanálise, que era uma coisa que não deveria nem existir, pós-graduação em psicanálise, e começa a atender como psicanalista, um negócio assim, extremamente promíscuo, né? Então, assim, tem formação, teoricamente também, mas eu não troco por algumas pessoas também que têm uma sensibilidade, um sensoriamento interno e externo maior, né? E uma base experimental e de acompanhamento profissional bem maior, beleza? A PNL também pode ajudar na linguagem não verbal. Aqui está errado, era para ser não verbal. Eu vou falar do caso Aécio Neves. A gente pode se blindar contra a influência dos veículos de comunicação em massa, né, que tentam aí o tempo inteiro nos manipular. O caso da Cambridge Analytica, que o que Augusto Conte não conseguiu fazer, essa galera conseguiu manipular a mente de uma cacetada de gente para votar em determinadas posturas, principalmente posturas conservadoristas. E por que posturas conservadoras? Porque o conservadorismo ele é inerente da natureza. E eu vou falar isso lá na frente. É pesado o que eu estou falando, né? É um negócio assim meio louco assim, mas vamos ver se lá na frente faz sentido. Pode ajudar também em relacionamento de trabalho, em relacionamento acadêmico, relacionamento conjugal. Assim, é fora de série, porque quando lida com a comunicação assertiva, quando você começa a ter empatia, quando você começa a exercitar de verdade, tudo muda, bermuda, né? E a gente vai conseguir vislumbrar virtudes como a sabedoria e o autoconhecimento.
é uma coisa assim muito forte, pessoal. Tipo, PNL é um negócio muito forte. E basicamente onde houver comunicação, ou seja, em tudo. E por que quando eu falo tudo? Porque no autoconhecimento, na sabedoria, tem muita comunicação. Por mais que o monge, né, fique lá meditando e você acha que o cara não está pensando em nada, não é bem assim que a banda toca não, certo? Como é que a PNL tem sido disseminada? Eu descobri, né, com aprender a aprender, né, aprender a estudar. Mas tem algumas coisas aqui, ó. Programação neurolinguística, solução como depressão, pelo amor de Deus, véio, nada a ver isso aqui, certo? Falta de autoconfiança, talvez, depende do trauma. Obesidade, por favor, isso é uma piada, isso é uma coisa ridícula, né? Estresse, depende. Porque assim, é isso que eu vou falar, existem fatores bioquímicos, existem fatores genéticos que são, às vezes, preponderantes no que a gente chama de livre-arbítrio. Beleza? É mais uma afirmação forte que eu vou trazer aqui e a gente vai diluindo isso no longo do workshop. Programação neurolinguística vira arma de concurseiro. Realmente, isso aqui é verdade. Cérebro programado para fazer concurso. Isso realmente é verdade, certo? Então vamos separar o joio do trigo, beleza? E aí uns linkzinhos aqui bem, né, para assim ilustrar. O cérebro é um computador? É. Existem várias pesquisas que apontam, né, para esse, óbvio assim, pessoal, que isso é uma metáfora, né, que o cérebro não é um computador, você não vai ligar numa fonte, botar um pendrive, a Matrix ainda não é possível, apesar que existem pesquisas no estado da arte, né, porque o eletromagnetismo aí e a forma, a gente vai falar um pouco lá na frente da ressonância magnética funcional. Existe uma relação, existe essa metáfora, né? Existe esse modelo, porque o modelo ele é uma tentativa de representação da realidade. A realidade ela simplesmente é. Nós não temos acesso à realidade, nunca. Nós não temos acesso. A gente tem que identificar que nós somos falhos, imperfeitos, extremamente limitados. E talvez a sabedoria seja conseguir ter o máximo de visão que nós podemos ter sobre uma determinada coisa. Talvez seja isso, porque a sabedoria às vezes é tida como uma coisa assim muito distante, e a ideia da PNL para mim é estruturar esse caminho aí que talvez possa ser também um caminho para outra pessoa. E assim, existem infinitos caminhos, né? Isso aqui é um dos caminhos, não tem nada determinístico aqui. Existem coisas que são determinísticas, né? Mas a ideia, o conceito por trás do workshop é um conceito é, é, limitado, né? Limitado às nossas experiências. E claro que tem algumas coisas científicas também. E aí tem esse fonte, sugestão de filme, né? Quase Deuses, é um filme muito legal, assim, para vocês terem uma noção de como é que faziam com o cérebro antigamente, abriam o cérebro, metiam eletrodos lá, faziam negócio com cachorro, era um negócio bizarro. E hoje não é mais possível fazer isso, na verdade, não é mais necessário fazer isso, possível, mas tem louco para tudo, por conta dos caminhos neurais, a década do cérebro e da ressonância magnética funcional, que é um método muito preciso que consegue ser aplicado em tempo real sem abrir o crânio de ninguém, né? E perceber como é que se dá o comportamento do cérebro em termos de fluxo sanguíneo e de corrente, de corrente elétrica, né, dos neurônios. Então, uma coisa que é a minha verdade é que o cérebro, as emoções e o comportamento, eles estão inteiramente ligados. Não necessariamente nessa ordem. E a gente vai brincar e discutir um pouco disso aqui, beleza? E uma das coisas que a neurociência está trazendo é a neuroplasticidade cerebral, né? E aí, ó, tem esse artigo aqui da FMG que traz algumas discussões bem legais, o diálogo entre a neurociência e a educação. E aí, ó, os cérebros utilizam caminhos ou circuitos neuronais, né? O que a gente acabou de falar, esse lance da corrente elétrica, né? E aí outras perspectivas começam a surgir daí, desses caminhos neuronais ou caminhos neurais, tanto faz. Que aí tem algumas pesquisas que são modeladas estatisticamente, aí varia em relação ao espaço amostral, que existe um número de dias nos quais, se a gente praticar algo, né, sei lá, colocar a chave sempre no mesmo lugar, todos os dias, durante, sei lá, 70 dias, esse número vai variar, tem aqui 66, mas pode variar de pessoa a pessoa.
Isso é uma gaussiana, tem gente que, a depender do que tem que fazer para virar um hábito, possa ser 3 milhões de vezes, né? Então depende do objeto e depende da pessoa, né? Isso não é determinístico, mas existe uma grande correlação de que fazer aquela mesma coisa todos os dias se torne um hábito de modo que aquilo se torna seu. Então, por exemplo, eu faço Duolingo há, sei lá, mais de 1.600 dias. Quando dá 10 para meia-noite, meu cérebro fala, velho, já fez o Duolingo hoje? Ele fala comigo, eu sinto, ele é meu brother, ele chega, velho, você já fez o Duolingo hoje? Aí eu, porra, não. Então faça aí para você tem essa disciplina, né? Então isso funciona, isso funciona. E assim, a disciplina, ela é um dos combustíveis, né, da determinação. E a determinação é um dos combustíveis da perseverança. A gente vai falar um pouco sobre isso. Eu tô com 1.617 dias de ofensiva. Vou fazer 1.618 hoje. E aí, a gente tem que entender o que é empatia. E eu tenho que trazer essa grandiosa, gloriosa, essa mulher, é uma mulher sensacional, que é Lucilena Galvão. Ela fala o seguinte: para ser uma pessoa empática, para desenvolver empatia, você tem que ser um excelente investigador ou investigadora. A empatia não é se colocar no lugar do outro, é entender o outro a partir dele. E não de mim se tivesse naquela zona, naquela posição. Ou seja, é tudo errado do que a gente geralmente prega, né? Não, porque a empatia é se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, como? Como é que eu, com a minha história de vida, a minha particularidade, a minha individualidade, vou me colocar numa vida, né, em uma situação, num curto espaço de tempo, e esperar que aquela pessoa agisse como se eu fosse agir? Porque, no fundo, é isso que a gente fala quando a gente está definindo de uma forma errada, né? Errada na perspectiva do que a gente quer construir aqui. Quem quiser continuar com a perspectiva anterior, pode também, mas não vai fazer muito sentido com base no que a gente vai estudar, beleza? E aí, o primeiro pressuposto da programação neurolinguística. A neurolinguística ela tem 10 pressupostos. Eu não sei por que 10. Eu acho que porque 10 é um número que chama. 10 mandamentos, 10 não sei que zorra. Quando você bota 10 alguma coisa numa postagem, numa publicação, tem mais clique. A gente às vezes gosta de coisas fechadinhas, frameworks bonitinhos que eu só vou pegar e executar. Vou transferir a responsabilidade da minha competência para isso aqui. Aí a PNL colocou 10 pressupostos, né? Tem pressupostos que eu acho que podia virar um. Tem 2, 3 que poderia virar um. Mas, como eu estou fazendo um workshop de PNL, e isso é como se fosse os 10 mandamentos, eu tenho que apresentar. E esse é muito legal. Sinceramente, esse é muito legal. Mapa não é território, né? Por que Zorra é um território? O território, ele simplesmente é. A gente pode encarar o território como a realidade. A realidade, né? Ela simplesmente é. A gente enxerga esse território aqui e a realidade está aqui. O que está à nossa volta simplesmente é. O Brasil, ele simplesmente é. A América do Sul simplesmente é. Nós tentamos reproduzir esse território num mapa. E aí a gente cai sempre nesse dileminha aqui de quem é que está certo. O cara que está falando que é meia dúzia ou o cara que está falando que é 9 em cima desse território que eles estão enxergando aqui. Quem é que está certo? Sacou? Beleza, vamos lá. Quando a gente identifica que o mapa ele não é uma representação fidedigna de um território, a gente tem que entender que o que distorce o território para a construção de um mapa é um filtro. Então todos nós temos um filtro, né? Ou filtros. Nossa história de vida, criação dos nossos pais, traumas, cultura, enfim, né? Religião. E a nossa percepção sensorial. Visão, olfato, tato. A gente enxerga, né? A gente enxerga as coisas, a gente cheira as coisas, a gente toca nas coisas, a gente acha que a gente está pegando no objeto. Mas existe uma repulsão eletromagnética tão grande ali que o átomo não consegue se juntar. Então não toca núcleo com núcleo. Mas a gente sente que nós estamos pegando, nosso tato é aquilo ali. Ou seja, a nossa sensação é que nós estamos pegando. Por mais que fisicamente nós não estejamos fazendo isso, né? É difícil acreditar que se eu tiver
unicamente sentado na minha cadeira, sem o pé no chão, eu estou basicamente levitando em cima da cadeira, né? Minha bunda tá levitando na cadeira porque eu não tô tocando na cadeira. É barril por causa assim. Mas enfim, loucuras de quem fica pensando nessas idiotices. Assis está rindo. E assim, a gente tem que desfazer outra crença, que é uma crença extremamente limitante, que deixar de julgar é impossível. Todo mundo julga. É obrigatório julgar. Obrigatório. Julgar faz parte da natureza humana. Ah, pô, por que você tá falando isso, velho? Porra, eu aprendi que não devemos julgar o outro, calma. Nós não devemos sentenciar o outro. Porque o que é sentenciar? É bater o martelo, é tirar a conclusão, né? Tirar conclusões precipitadas em cima de um julgamento próprio. E aí, quando a gente sentencia a partir de conjecturas e deduções incompletas, né? Eu costumo chamar isso de delírio. Então, assim, quem me conhece fala, rapaz, você tá delirando. Fala um negócio assim, velho, delírio total aí. A pessoa toma aquele baque, geralmente a pessoa assistiu a apresentação, às vezes eu falo de PNL, tá delirando, tá fantasiando, ou na linguagem da PNL, isso é uma alucinação. Beleza? E por que nós julgamos? Porque nós somos seres sociais. Né? Nós somos seres sociais, nós aprendemos por comparação. Então é impossível não se comparar, é impossível não julgar, é impossível não se colocar de alguma forma, não ter essa troca de potência de alguma forma, ao observar, a nos colocarmos na sociedade. É impossível. Só que é possível não sentenciar. É possível enxergarmos que o que estamos vendo é uma parte extremamente limitada do que pode estar acontecendo, e eu preciso de muitos indícios, de fortíssima investigação para poder sentenciar alguma coisa. Beleza? Faz sentido isso para vocês? Tipo assim, jogue no chat aí se faz sentido. Interessante. Moreira falou que faz. Pronto, tá razoavelmente fazendo sentido, certo? Alguém tá dizendo, acha que não? Não acho não, velho. Ninguém devia julgar. Pode falar também, não tem problema não. Pronto. Pô, Leonardo! Pô, Leonardo tá aí, massa. Pronto, legal. Estamos caminhando junto. A ideia é a gente caminhar junto, porque não adianta ficar cuspindo aqui. Uma coisa que o pessoal reclamava, que eu ficava cuspindo. Depois o povo não entendia nada. Que às vezes eu falo um bocado de coisa maluca, e às vezes o cérebro incha, e aí a pessoa fica... Que porra é essa? A esponja não consegue absorver a água toda. Acontece, né? Acontece. Vamos lá, então, pelo menos tá fazendo sentido. Legal. O foda é lembrar isso sempre, com certeza, Guiço. É barril, meu irmão. É barril. Vamos lá. Os filtros e suas ações. Eu botei aqui um filtro passa baixa em homenagem à galera do E3. O filtro, né? A gente tem um filtro passa baixa aqui. O filtro, ele generaliza, né? É uma indução matemática mal feita. Se funcionou para um, funcionou para dois, funcionou para três, então funciona para todo mundo. Não, não é bem assim. Um filtro ele pode omitir, né, deixar de considerar pontos de vista relevantes para um melhor entendimento do mapa, da realidade, do que está acontecendo, do território. Quando eu falo mapa, pode ser o mapa do outro. Do território é o território mesmo. Deleção, um filtro ele pode deletar coisas, seja conscientemente ou inconscientemente, pontos de vista, né, por conta do estado conservador da natureza, que é o que eu vou falar na frente, que nós estamos presos nessa zorra do estado conservador da natureza. O filtro ele pode distorcer, pode deformar, gerar uma má interpretação da realidade, criando um mapa muito deturpado. Ações do filtro, segundo a PNL, isso aqui, pessoal. Já não é coisa minha, não. É PNL. PNL estruturou isso aqui, eu estou apresentando para vocês. E aí, ó, o que é a sensação, né? Eu adoro o dicionário, velho. Assim, eu sempre pego o dicionário o tempo todo. O que é a sensação, né? Aí, a definição, pela fisiologia e pela psicologia, que coisa louca, fisiologia com psicologia junto, né? A gente separa as coisas, mas elas estão entrando nesse consenso, que é um processo pelo qual um estímulo externo ou interno
provoca uma reação específica, produzindo uma percepção. Ou seja, a sensação, ela gera uma percepção. A realidade, o território provoca uma sensação que é influenciada por um filtro. Esse filtro consolida uma percepção. E aí o que a gente faz com essa percepção depende da nossa estrutura e maturidade mental. Faz sentido isso aqui para vocês? Assim, é porque a PNL ela é esse passo a passo, essa tentativa de construir algo que gere ali uma blockchainzinha bem reduzida, uma cadeia de coisas que uma vai estar ali apontando para a outra. Então, assim, ó, mais uma vez, a realidade provoca uma sensação, nosso olfato, nossa visão, tá ali. A gente filtra isso com o que a gente tem, que é o que a gente pode, é o que nós somos, né? Nossa história de vida, o que nós somos. Construímos uma percepção a partir disso, só que o que a gente faz com essa percepção depende unicamente de nós, da nossa estrutura e da nossa maturidade mental. E por que eu estou falando de maturidade mental, estrutura? Porque tem pessoas que, assim, a PNL serve para todo mundo. Não. Se a pessoa tem, às vezes, um problema neurológico, velho, não tá entrando nisso aqui. É, né? Uma estrutura mental propícia para que essa cadeia aqui se consolide, entendeu? Então, assim, faz sentido, deixa eu ver aqui uma pergunta de Isaac, você considera ter empatia com todo mundo importante? A gente vai chegar nisso, velho. A gente vai chegar nisso. De verdade, a gente vai chegar nisso. Então, assim, pessoal, essa aqui é a primeira parte, né? Porque, assim, ó, a base que a gente vai construir agora para o resto da apresentação e para os conceitos de PNL é crucial, é fundamental. E aí, como eu falei, que vai ter um exercíciozinho, o exercíciozinho é esse. Com base no que a gente sabe, com base no que a gente, na pouca experiência que a gente tem sobre esses conceitos. Nós vamos agora, e aí, Tarcísio, se você quiser pausar nisso, né, quando eu terminar de falar, porque aí dá um tempo da galera escrevendo e fazendo exercício. E assim, eu posso voltar no slide também, mas eu não sei como é que fica essa relação. Na verdade, pegue na intuição de vocês. O que vocês viram até agora em relação à sensação e alucinação e classifiquem essas frases que estão aí. Maria falou que ia embora para sempre. Zé se levantou e saiu correndo. Ninguém gosta de mim. Eu não consigo emagrecer. O que é que você pode classificar como sensação e o que você pode classificar como alucinação? Beleza? E aí a gente coloca num papelzinho e tal.